Estamos de volta com o programa Alcance e o tema de hoje é a transparência na gestão pública. Nas salas de aula, este assunto virou disciplina e os alunos estudam onde e como as nossas instituições podem evoluir na publicação de dados. Acompanhe. É na universidade que se criam e se desenvolvem conceitos, certo? Nesta sala de aula da Faculdade de Administração da UDESC, esta ideia já cai bem com o próprio nome da disciplina, Sistemas de Accountability, uma palavra em inglês que tenta ganhar significado na língua portuguesa. Transparência, governo aberto, governança. Tradução que para os acadêmicos só será possível quando, de fato, o Brasil evoluir na prestação de contas. A ideia de que a administração pública tem como princípio básico a transparência de todos os atos públicos, tanto do que deu certo, como que deu errado, como que foram geridos os recursos, em que foi aplicado, que resultados trouxe uma determinada política. E para isso, então, a gente precisa gerar informação, uma informação qualificada, bem fundamentada, com séries históricas, uma informação disponível ao público e que ajude também à tomada de decisão, à avaliação das políticas. Informações que ainda não chegam de forma 100% transparente ao cidadão. Estes alunos estão divididos em equipes e cada uma tem um caso a ser estudado. O grupo do Gabriel estuda o controle de resultados do Poder Executivo. Hoje o cidadão ele tem no portal de transparência o que é gasto, aonde foi gasto. Porém, ele não tem certeza se aquele programa ou aquela política pública teve uma efetividade ou se ela foi aplicada, teve um feedback de 50%, ou 45%, ou 90%, atendeu a demanda da população, não atendeu, o que pode ser feito diferente. Então a gente está tentando elencar esse tipo de princípio, né, para poder trazer ao cidadão esse tipo de transparência, não só colocar os dados na internet, o cidadão vai ver, foram gastos tantos milhões, mas isso teve efetividade, isso teve melhoria para nós, né? Na equipe da Bruna, os estudos têm a ver com a tecnologia da informação, tendo como base os portais da transparência. Eu acho que as informações elas deveriam ser disponibilizadas de uma forma mais clara mesmo, até para a gente que é estudante de administração pública e a gente estuda sobre isso, é complicado de entender muitas vezes, principalmente a parte de orçamento, disponibilizar de um jeito bem técnico, assim. Então, até o jeito que eles informam é difícil de compreender mesmo. Estudos que vêm ao encontro do prêmio Boas Práticas em Gestão Pública, promovido pela própria universidade. O tema de 2018 foi a transparência com cidadania. Puderam concorrer órgãos públicos e organizações da sociedade civil. O prêmio, ele visa, a partir do momento que as práticas se inscrevem, ele visa, claro, a gente vai identificar, né, com isso, mas ele visa principalmente reconhecer essas boas práticas, essas práticas exitosas que estão transformando a gestão pública no estado de Santa Catarina, para que a gente possa, a partir deste reconhecimento, tornar público elas e com isso estimular que novas práticas inovadoras que envolvem essa questão da transparência com cidadania, ou seja, que envolve o engajamento, essa interação entre governantes e cidadãos, buscando democratizar o controle da gestão pública, a melhoria, o aprimoramento do desempenho dela, aconteça. No site do prêmio é possível encontrar todos os projetos vencedores, exemplos de boas práticas na gestão pública que, para a professora, ganham com a participação da sociedade. A gente tem que se envolver, a gente tem que viver mais a nossa cidade, o nosso espaço, o nosso bairro. A gente tem que participar mais ativamente. Só assim é que a gente vai ter uma sociedade mais democrática. A democracia ela não está posta, ela não está dada, ela é construída. Ela é construída a partir da interação entre os atores. Se não há essa interação, o poder ele se recentraliza novamente. E a gente volta a conversar com o promotor de justiça Samuel Dalfarra Naspolini, coordenador do Centro de Apoio Operacional da Moralidade Administrativa. Promotor, a gente viu no decorrer do programa que já se evoluiu muito quando o assunto é transparência. Mas como até a própria lei de acesso à informação é recente, de 2011, quais os próximos passos?
Sônia, um grande pensador do século XX, Norberto Bobbio, ao comentar sobre a evolução da democracia, ele disse que em pouco tempo as pessoas não indagariam mais quantos votam ou quantos participam, mas onde eles participam, em que esferas se dá essa participação. Eu acho que com a transparência nós seguiremos um caminho muito semelhante. A tendência que eu enxergo é que a exigência de transparência ela vai transcender a esfera pública e o cidadão passará a demandar acesso à informação em entidades privadas, instituições privadas, porém de interesse coletivo. No sindicato, na universidade, nos partidos políticos. Essa expansão da transparência para a sociedade civil como um todo me parece um caminho sem volta. E é por isso que, por exemplo, no nosso programa, no programa Transparência e Cidadania, que já está na terceira fase, nós avaliamos hoje os portais das associações de municípios, que são entidades privadas, que, no entanto, sobrevivem com recursos públicos e que são muito importantes para as suas comunidades. Então, esta exigência cada vez mais será apresentada para instituições de fora do aparato estatal. Eu acho que esse é o grande movimento. Promotor, então a gente pode concluir que quanto mais transparência, menos corrupção. E aí, qual o papel do cidadão nesse processo? Sem dúvida. Quando os olhos do cidadão estão atentos, o desvio é muito mais difícil. Talvez o grande passo que nós teremos que dar da perspectiva de uma cultura mais ativa, uma cultura cidadã mais ativa, é a utilização responsável das informações que já existem, né? A transparência por si só, ela diz muito pouco. À medida que as informações podem estar lá, podem às vezes denotar, retratar desvios graves, mas se ninguém percebe, se ninguém utiliza, se ninguém reporta aos órgãos de controle, tudo isso é vazio. O que nós esperamos, e neste período de 7 anos de vigência da Lei de Acesso à Informação ainda não aconteceu como deveria, é que o cidadão passe a acompanhar essas informações e utilizá-las, debatê-las, não apenas para reportar ou denunciar desvios, mas também para avaliar políticas públicas, os números dos seus municípios, quanto é gasto em cada área e por que é gasto. É esse salto qualitativo que nós ainda não demos e que eu espero que nós possamos dar nos próximos anos. Promotor, estamos próximos às eleições e a transparência na gestão pública conta a favor na hora de decidir por um candidato, por exemplo? Conta, sem dúvida. De certa forma, a transparência já está presente na campanha eleitoral à medida que todas as informações financeiras das candidaturas, elas são disponibilizadas pela Justiça Eleitoral à medida que as doações chegam para os candidatos. Então, já na campanha, o eleitor pode acompanhar as finanças dos candidatos. Mas, acima de tudo, Sônia, a nossa esperança é que a transparência esteja na pauta dos programas partidários, dos programas dos candidatos, que o candidato seja avaliado pelo seu passado em relação à transparência, o que ele fez nestes anos já de vigência da Lei de Acesso à Informação e que, acima de tudo, os candidatos possam ter a convicção concreta de que o caminho da transparência é um caminho sem volta, né? De que a gestão pública hoje deve deixar para trás alguns preconceitos e algumas práticas muito arraigadas que tratavam o exercício do poder como algo sigiloso, restrito, e que as novas gestões possam contribuir para o desenvolvimento dessa nova cultura, de uma gestão submetida aos olhos da população, permanentemente atenta à prestação de contas que deve ser veiculada e, no final das contas, transparência é prestar informações, né, ao cidadão eleitor, e que isso possa auxiliar os órgãos de controle no desenvolvimento dessas novas práticas, porque a transparência ela é complementar e ela reforça o combate à corrupção, essa é a nossa esperança. Tá certo. Obrigada, promotor. Obrigado. E a gente encerra o programa Alcance de hoje sobre transparência na gestão pública. Até a próxima. Tchau.